Foi no Salão Nobre de Angra do Heroísmo que decorreu a sessão de apresentação da coletânea de textos biográficos de Teotónio de Ornelas, no âmbito dos 153 anos da sua morte. Um livro publicado com o apoio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. O evento inseriu-se no âmbito dos eventos promovidos anualmente pelo Grêmio Atlântico, onde também se procurou refletir sobre a maçonaria e traçar uma visão à volta do passado, presente e futuro. Fala-se de Teotónio de Ornelas, há uma biografia relativamente recente, com cerca de 20 anos, talvez, publicada pelo Instituto Açoriano de Cultura, da autoria do Dr. Guilherme Reis Leite, mas nós entendemos que era necessário recuperar textos que, não sendo originais, estavam publicados, mas com acesso difícil. E então resolvemos publicar aqui uma coletânea de textos que intitulamos Teotónio de Ornelas, Relatos de uma Vida. Esta obra que inicia-se aqui com um estudo breve, intitulado O Mais Singular dos Liberais, Contributos para a História do Liberalismo e a Vida de Teotónio de Ornelas, do Dr. Pedro Parreira. Depois, este é um texto inédito, é recente. Depois reproduzimos aqui um texto muito procurado de Francisco Lourenço de Valadão Júnior, intitulado Um Terceiro Notável, o primeiro conto da Praia da Vitória, Subsídios para a História da Ilha Terceira, Realistas e Constitucionais. Mais do que uma obra biográfica, faz uma contextualização das lutas liberais que ocorreram, como sabemos, nas décadas de 20 e 30 do século XIX, aqui na Terceira, ocasião em que surgiu aqui uma barraca da Carbonária, a 11 de agosto. Teotónio de Ornelas não foi o responsável por essa barraca da Carbonária, mas ela também não existiu isoladamente. Havia na Horta, e havia em Ponta Delgada e havia em Coimbra. Foi num contexto das lutas liberais que depois também ela desapareceu. Mas é verdade que Teotónio de Ornelas esteve nesta barraca. Depois temos aqui uns textos publicados no Angrense, de 1870, que se fala do funeral de Teotónio de Ornelas Bruges, pela pena de Félix José da Costa, um contemporâneo dele. São textos muito interessantes. Depois há aqui um outro texto publicado em Ponta Delgada, que é uma memória descritiva da inauguração do retrato do falecido Pardo Ranho, conde da Praia da Vitória, no Salão Nobre do Palácio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, no dia 1 de janeiro de 1874, por João José Aguiar, publicado em Ponta Delgada. Foi o descerramento daquele quadro. Chamo especial atenção para este texto, bastante desconhecido, onde está inserto aqui o discurso que Teotónio de Ornelas fez, não neste edifício, porque neste edifício não existia em 1830, quando ele toma posse depois da eleição para Presidente da Câmara. Como se sabe, ele foi o primeiro Presidente da Câmara eleito em Portugal. E tem aqui um discurso notável, que justamente vem corroborar aquilo que foi dito aqui pelo nosso sapientíssimo grão-mestre, de que Teotónio de Ornelas era um homem que estava muito mais à frente do seu tempo, era um visionário. Ele defende aqui a educação, a instrução, especialmente para o sexo feminino, que era importante, um ensino laico, a necessidade de haver uma Câmara Constitucional, ao contrário de uma Câmara de Ordenação que não prestava contas. Ele atesta aqui que sim, senhor, que prestava contas. Não havia bem a Assembleia Municipal, mas ele dizia que a fixava e que tinha os dossiês e toda a documentação disponível para ser consultada pelos municípios. Fala também das questões de saúde pública, etc., aqui da cidade de Angra no seu tempo. Finalmente, uma raridade, e eu agradeço aqui ao professor Alan Menezes e ao Dr. João Maria Mendes, que me alertaram para a existência deste texto, que é uma oração recitada na nova Igreja de São Teotónio, na povoação das Achadas, pelo reverendo padre mestre Mariano Constantino Homem, em 1843, em que teve lugar a bênção e a abertura desta igreja. Esse texto é muito raro,
foi, creio eu, encontrado e solicitado à Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada. Teotónio de Ornelas foi um homem de bons costumes, um político comprometido e um notável terceirense que muito deu à sua terra, nas palavras de Jorge Paulos Bruno. Pertenceu também à maçonaria e, na ocasião, foi possível contar com a presença do grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, que falou sobre a maçonaria portuguesa e sobre os desafios futuros. É certo que existem cada vez mais pedidos de ingresso, mas ainda muita desinformação e controvérsia perante o tema na sociedade. E eu hoje tentei, com esta minha alocução, resolver 3 problemas que nos afligem ao longo dos tempos. A questão do que é uma obediência maçónica, a questão do que é a maçonaria e a questão do que é o segredo maçónico. Porque ainda hoje nós temos que andar a explicar isto. Eu não há jornalista que fale comigo, e eu falo pouco com os jornalistas, que acho que, porque um jornalista um dia veio ter comigo e disse-me, eu sei que é uma pessoa discreta, mas eu quero lhe fazer uma entrevista de vida. Isso não faz. O que importa aqui é o Grande Oriente Lusitano, não é o grão-mestre que efemeramente passa por aqui. O que importa é efetivamente o que é que nós fazemos como organização, o que é que as lojas fazem e o que é que os maçons fazem. O que eu procuro fundamentalmente é incentivar os meus irmãos para cumprirmos o nosso juramento iniciático. Portanto, dizer-lhe concretamente o que é que nós vamos fazer a seguir, faça tudo isto. Nós temos, como disse há pouco, temos envolvimento com 3 organizações internacionais e vamos regularmente estabelecendo quais são os passos a dar em seguida. Portanto, posso lhe garantir uma coisa, como em tempos houve, neste momento posso lhe garantir uma coisa, a maçonaria não tem nenhum projeto de poder, nenhum. A maçonaria, ao ser feita pelos maçons, são os maçons que têm que emergir com os seus feitos na sociedade, e não por serem maçons, ou por outra, por pertencerem à maçonaria. É porque são pessoas com qualidades que a sociedade reconhece e um dia mais tarde emergirão os nomes que efetivamente surgiram. Nomeadamente hoje vamos prestar mais uma homenagem a Teotónio de Ornelas, que era um maçom também. Não me compete a mim, na presença de açorianos de Angra do Heroísmo, falar de Teotónio de Ornelas, a não ser dizer que era um maçom, que na altura estava muito além do seu tempo, teve problemas na sociedade e inclusive na maçonaria, porque era um homem que estava à frente do seu tempo. De salientar que o Grêmio Atlântico é uma associação cívica, cultural e solidária sem fins lucrativos. Aqui falou-se acima de tudo sobre maçonaria, que de modo genérico é uma sociedade semissecreta que se caracteriza por seguir os princípios da fraternidade, da liberdade, da igualdade, do humanismo ou da filantropia e que, sendo progressista, tem como objetivo a construção de uma sociedade livre e justa.